muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Diga Lá Podcast. Aqui você sabe, a gente gosta de conversas profundas, que tragam muitos insights e expansão da consciência. E hoje, essa convidada maravilhosa da Bruna Rodrigues, minha amada, a Ariana mais fofa, sensível, amorosa e delicada que você vai conhecer. Bru, gratidão, uma honra ter você aqui com a gente. E para começar, se apresenta um pouquinho para o pessoal, por favor. Ai, é um prazer estar aqui com você, mais uma vez em um reencontro. É, Essa Ariana não era calma assim antes, depois eu ainda vou contar um pouquinho mais. Mas então, é, hoje o meu trabalho é dentro da espiritualidade. Eu sou iniciada no xamanismo ancestral, sou uma guardiã dos saberes de Madalena, como uma sacerdotisa da lua. Hoje eu sou consteladora familiar. E também trabalho com as terapias energéticas, espirituais, manuais. A gente vai indo cada hora para um canto, né? A gente vai se encontrando nessa magia linda que é o universo. Então, hoje minha principal missão é me conectar com as mulheres que queiram se conhecer um pouco mais. E é isso. Ai, gratidão, linda, maravilhosa. E é sobre isso que a gente vai começar falando, né? Sobre esse caminho de encontro e reencontro, na verdade, com o nosso feminino, com a melhor parte de nós. E eu já vou te fazer uma pergunta, Bruna, que você falou: ah, essa Ariana não era assim. Como é que foi essa mudança, né? Você acessar sua melhor versão, entender alguns padrões destrutivos e perceber como você queria transformá-los. Qual Bruna você gostaria de ser? Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse despertar do feminino para você. Então, lá tudo começou muito nesse momento, assim, de querer entender, né? Por que que eu era uma pessoa extremamente explosiva, eu era ariana extremamente no pico ariano, assim, na sombra do ariano, né? Então, eu era uma pessoa extremamente explosiva, uma raiva que, assim, que me destruía, sabe? Era uma pessoa que eu não conseguia, assim, você não conseguia conversar comigo mesmo, sabe? A minha opinião era aquela certa, única, absoluta e ponto. Eu tentava ser melhor em tudo e não aceitava que o outro me corrigisse, sabe? E isso vai acabando com a gente, né? Porque a gente está distanciando extremamente da nossa energia feminina, que é a doçura, a gente ter esse amor, esse cuidado com nós mesmas, porque era uma coisa que me fazia muito mal. Então foi quando eu comecei a perceber o que que eu precisava movimentar em mim, o que que eu precisava mudar em mim. E não foi da água para o vinho, assim, né? De um dia para o outro. A gente sabe que é um caminho que a gente faz todos os dias, né? E aí eu comecei a estudar um pouco sobre o feminino. Foi quando eu ganhei do meu avô, Mulheres que Correm com os Lobos. Ele que é, para mim, uma imagem Ai, que masculina, assim, de lindo, muito amor. especial, né? Lindo. Ele tem uma coisa muito forte com livros, né? E assim, ele mora em Barbacena, não mora aqui em Belo Horizonte. E ele veio aqui um dia e o hobby dele é a gente ir no BH Shopping na leitura. E a gente chegou lá e ele falou: ah, escolhe um livro. Não, eu falei: nossa, vô, eu acho lindo esse livro. E tal. Ele falou: ó, é seu. Ai, não acredito. E aí ele me deu, era a nova versão em capa grossa, sabe? Capa dura, linda. Eu falei: ai, meu Deus. E é um livro que, assim, você tem que ler ele pausadamente, porque ele é um livro que ele tem muita coisa, né? Então eu falo que é um livro que é de cabeceira para a vida toda. E foi lendo aquilo ali que eu comecei a perceber que, assim, não existe a gente encontrar o lobo mau, né? Porque o primeiro conto é o do Barba Azul, né? Então, não existe a gente procurar o Barba Azul fora de nós. O Barba Azul está dentro de nós. Esse homem, né, essa energia masculina destrutiva, e que se a gente não ativa esse nosso lado feminino, a gente vai estar sempre na energia que destrói a nossa energia feminina. E aí eu fui perceber o porquê que eu vibrava nessa frequência, assim, né, dessa destruição, né, dessa destruição do que eu era. E eu percebi que a energia feminina dentro da minha família, e aí eu vim trazer a constelação, era uma energia onde a mulher ela tinha que cuidar o tempo todo do outro, ou ela tinha que ser extremamente sexualizada. E eu não, e por uma
uma raiva mesmo desse padrão, eu não queria seguir esse feminino, sabe? Porque, assim, eu não achava que porque eu uso um decote ou porque eu uso uma roupa curta, eu tô sendo vulgar, ou porque se eu faço isso, eu tô querendo que algum homem me olhe. Eu achava isso muito errado, sabe? E aí foi olhando para isso e compreendendo que ser mulher não é ser isso, e aceitando que o que foi passado não era o correto, mas que eu podia ressignificar isso em mim, foi quando eu comecei a me conectar com o todo, com a energia feminina abundante, sensual, mais delicada, é, a mulher cíclica, né? Então eu comecei a observar os meus ciclos, observar o meu corpo, e aí foi mudando tudo em mim, assim. Muito engraçado, porque eu fui começando a ter essa passividade, conseguindo encontrar calma, tranquilidade, de poder falar baixo, sabe? Eu não preciso que você escute a minha voz gritando, eu posso falar baixo e não deixar de falar o que eu tenho de falar. Então foi assim o meu primeiro contato com o feminino. E aí depois foi assim, muito lindo, porque eu menstruei com 9 anos, porque eu era uma criança que a vida fez com que as coisas tinham que ser muito rápidas para mim, eu tinha que amadurecer muito rápido. Então, eu menstruei com 9 anos. E eu nunca tinha tido uma relação saudável com a menstruação, sabe? E aí eu comecei a entender isso. O tanto que era puro, o tanto que é divino o menstruar. E aí fiz toda a troca, né? E aí, assim, saí do absorvente, fui pro coletor menstrual, assim, e todo mundo na minha casa, assim, nossa, mas que coisa nojenta. Não, gente, nojenta é você não saber o que sai de você, não festejar isso, né? E aí, cada vez mais eu fui aprofundando nisso, sentindo o que era ser mulher, tirando essa máscara de que a gente, para estar nessa energia, a gente tem que ser bonito o tempo todo, a gente tem que ser sensual o tempo todo, a gente tem que ser cuidar do outro o tempo todo, né? E aí eu fui indo para esse lugar da mulher que se cuida primeiro antes de pensar em cuidar do outro. Ô, Bruna, porque você falando, me vieram uns insights, umas questões aqui em mente para a gente falar, a respeito de como a gente tem a figura mulher na nossa vida, né? E qual que é a representatividade dessa mulher? E qual é a característica dela que é mais aflorada e que acaba sendo mostrada ali, né? Aí você falou, às vezes, da sexualização, ou às vezes da permissividade, ou às vezes da apatia. Cada mulher, aí eu comigo mesma aqui falando, tá? Depois a gente conversa, vai abrindo mais esse assunto. Mas cada mulher, né, por conta de tudo que viveu, eu acho também de outros, do sistema familiar, é, dos recortes sociais, tudo isso vai somando para como essa mulher se expressa, como essa mulher tá com ela mesma, e isso vai passando, né? Então, a gente, enquanto mulher, a gente tem referências de mulheres mais velhas e referências distintas. Uma é mais X, outra é mais Y, outra é mais Z. E aí é a gente entender que não é só esse tipo de mulher, não é só o ser mulher, não é só isso, né? Existem várias nuances do que é ser mulher e de como a gente pode transbordar isso e de como a gente quer e de como faz mais sentido pra gente, não só tomar como referência aquilo como é só pode ser assim e pronto. Entendeu o que eu falei? Sim, sim, e assim, o principal eu acho que é a gente observar o se faz sentido pra gente, sabe? Porque muitas vezes a gente fica nesse padrão, assim, de repetir padrões, né? E aí lá no nosso íntimo a gente sabe que aquilo não está fazendo sentido nenhum. Eu, né, tem uma pessoa que eu conheço que a gente, né, é uma grande amiga, e aí, assim, eu falava para ela as coisas assim, né, do feminino e tudo, e ela ficava assim, nossa, mas eu falava com ela, eu tirei meu DIU depois da iniciação do Sagrado Feminino, né?
Assim, meu corpo começou a repelir mesmo. Eu falei com ela, olha, eu vou tirar meu DIU. Ela, que isso, não sei o quê. Eu falei, não, não faz sentido a gente estar com isso e tudo. E ela falou assim, não, mas como que você vai fazer? Você como enfermeira, você vai tirar o DIU e vai... Eu falei, não, eu vou do natural. Ela, não, não sei o quê, não, não, não. E aí a gente conversando muito, depois de um dia, assim, ela me mandou mensagem e falou, amiga, vou tirar meu DIU. Meu corpo não tá aceitando isso mais. Eu falei, tudo no seu tempo, né? Você teve que ter o seu tempo. E aí ela foi se questionando por que que ela muitas vezes queria estar dentro do padrão. Tipo assim, eu tenho que estar fazendo isso, mesmo que lá no meu íntimo eu sinta que não faz sentido. Por que que eu ainda sigo esse padrão, assim? E aí ela foi lembrando que as mulheres da família dela eram sempre mulheres onde elas estavam o tempo todo arrumadas, impecáveis, sabe? E aí ela não se permitia ser uma mulher selvagem, assim. Ela não se permitia ser uma mulher natural, porque ela tinha que estar o tempo inteiro construída. E aí olha que lindo ela poder olhar para isso e falar assim, não, isso aqui é delas, né? Eu vou ter o meu momento também de estar construída, de estar maquiada, de estar bonita, mas eu também posso ser a minha outra versão de ser natural, de ser da natureza, de tomar um chá, de tirar o meu DIU, né? Ô, Então, Bru, assim, sabe o que, que me veio muito aqui em mente agora? E que é um processo que aconteceu comigo e que eu vejo que acontece com outras mulheres. Pode ter acontecido com você também, eu acho que é natural. Quando a gente tá em um padrão repetitivo, a gente não sabe, né? Nós estamos imersas naquilo até algo acontece. E aí eu acho que é natural a gente começar a falar, tira tudo. Tira, 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 tira. Vamos desconstruir. Aí a gente entra na desconstruidona. Nossa, vamos lá, vamos, tira tudo. Eu vou morrer aqui, né? Vem essa coisa do diferente. E aí depois a gente vai ganhando maturidade dentro dessa desconstrução e vai novamente colocando aquilo que a gente acha que faz sentido para nós. Então, e eu senti muito isso, de tipo, eu tinha me afastado de coisas que eu gostava, mas que eu achava que não podia. A gente vai entrando em caixas até na espiritualidade, a gente vai entrando em sim, caixas até no sagrado feminino. A gente, enfim, eu acho que é um padrão nosso de entrar em caixas de pertencimento, né? E aí, quando a gente entra nessa caixa do sagrado feminino, do nos entender, abre o mundo, você fala, peraí, deixa eu tirar algumas coisas aqui, ótimo, natural. Só que depois, com a maturidade, com o caminhar dentro do feminino, eu, inclusive, fui percebendo que outras coisas poderiam voltar, eu não precisava abrir mão de tudo, né? Então, eu acho que essa maturidade vem com o tempo também da gente agregar aquilo que faz sentido pra gente na hora que a gente acha que é necessário. Então, eu acho que vem muito aí da a mulher selvagem nesse sentido de, pô, eu tomo as minhas próprias decisões, eu tenho as minhas escolhas, eu sei a hora disso e daquilo, eu sei usar meu instinto. O que que você acha disso? nossa, é muito engraçado, né? Porque assim, quando você fala assim, a gente vai construindo caixas até mesmo dentro da espiritualidade. E aí, na hora que você falou isso, eu lembrei de uma coisa da constelação que a gente fala que nós temos o tempo todo nós estamos ligados a sistemas, a sistemas coletivos, né? Então, assim, o nosso primeiro sistema coletivo, né? O nosso primeiro a nossa primeira conexão com essa coisa coletiva é o nosso sistema familiar. Então, o que a gente faz? Para a gente se sentir pertencente ao nosso sistema de origem, a gente vai trazendo os mesmos padrões. Porque se a gente sai daquilo ali, a gente se sente excluído. Então, assim, nesse momento eu rompo meu laço com o meu sistema familiar, e aí eu começo a ter minhas crenças, né? E aí eu começo a construir. É como se fossem grandes guarda-chuvas. E aí você está dentro de um guarda-chuva protegida, e aí você fala, nossa, esse guarda-chuva está começando a ficar pequeno aqui para mim, deixa eu sair de dentro dele. Aí você vai para o outro guarda-chuva. Só que nesse outro guarda-chuva também tem crenças. E aí você vai colocando essas crenças para dentro, né? Esses padrões e tudo. Aí chega um momento que você fala assim, não,
acho que eu vou romper um pouquinho aqui para eu olhar o outro. Só que a gente está sempre com medo desse rompimento total, né? Então a gente vai criando sempre essas teias que vão nos conectar a todas aos sistemas anteriores, mas que pode muito bem ser o nosso guarda-chuva. Eu estou dentro do meu guarda-chuva com todas as teias, porém eu estou dentro do meu. Eu sei o que faz sentido para mim. Eu, Consciente, né? sim, eu, eu é como se fossem grandes teias, né? E assim, essa teia aqui ela tá um pouquinho mais fininha, porque eu ainda trago um pouquinho desse coletivo ali do meu sistema familiar, por exemplo, que eu não tenho como romper, né? Porque existem é, energias consanguíneas, então não tem como a gente romper. Então, assim, eu posso estar mais distante, mas eu ainda estou conectada. Eu posso estar um pouquinho mais distante da minha casa espiritual, mas eu ainda estou conectada. Eu ainda estou um pouco conectada no meu sistema de mulheres, de sagrado feminino, mas eu estou dentro de mim, né? Isso tudo vem da minha carga, né? Vem da minha história, mas eu sei o que faz sentido para mim. Eu estou dentro do meu coração, dentro do meu lugar. Lindo, Bru. E como é que você acha que a gente pode começar a criar consciência para isso para as mulheres ou para os homens que estão nos assistindo, assim, de beleza, são vários guarda-chuvas, são várias teias, são várias conexões, né? Desse coletivo que a gente tem interferência, que a gente interfere também enquanto indivíduos. Como a gente, então, se firmar, sabe, dentro de nós? É, entendedores de que nós fazemos parte dessa teia, que a gente influencia e é influenciado, mas que a gente pode sim ter um pilar sustentado. Eu acredito que esse seja o nosso maior desafio de vida, né? Porque a tendência é que a gente repita padrões o tempo inteiro. Só que o principal fator é a gente repetir esse padrão, sabendo se esse padrão ele é nocivo ou ele é destrutivo. Então, essa autoanálise a gente tem que fazer todos os dias, né? É, seja na escrita intuitiva, de trazer isso para, peraí, tá fazendo sentido para mim? Isso aqui tá, esse relacionamento ele está sendo saudável, esse trabalho está sendo saudável. O que disso tudo que eu estou fazendo hoje, eu realmente estou colocando o meu melhor? Eu estou realmente trabalhando com o meu coração? Eu realmente estou dentro do que para mim faz sentido ou não? Isso aqui para mim não faz sentido nenhum. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Então, eu acredito que é um caminho que a gente faz todos os dias, por mais que a gente já tenha caminhado dentro do sagrado feminino, do sagrado masculino, da espiritualidade, todos os dias a gente tem que olhar para a gente, sabe? Então, a única certeza que eu tenho é que não existe uma receita mágica. Eu não tenho como chegar para uma pessoa e falar com ela assim: olha, trilha esses caminhos aqui, que são os mesmos que eu, e um dia você vai encontrar uma tranquilidade. Não tem como a gente falar isso, porque cada um é único. Pode ser que uma pessoa que leia o conto, né, os contos do Mulheres Correm com os Lobos, nem se conecte. Porque num primeiro momento eu não me conectei. Eu tive que reler várias vezes para eu ver a profundidade dos conteúdos que tinham ali. Pode ser que uma mulher, quando a gente fala de lua, quando a gente fala de fazer um ritual para a lua, plantar a lua, a pessoa fala assim: nossa, não faz sentido nenhum. Então, assim, como que eu vou falar para ela, olha, faz isso. Se você um dia colher seu sangue e ofertar para a terra, é uma forma de você estar se conectando com a grande mãe, com as grandes deusas, né? Com a grande dança universal. E a pessoa fala assim, nossa, eu vou pegar meu sangue, sabe, assim? Então, não tem como a gente ter uma receita. A única certeza que a gente tem é que você só vai encontrar o caminho quando você acessar a verdade do seu coração. Ai, que lindo! Emocionei. É isso. E pegando o gancho dos contos, né, do livro Mulheres que Correm com os Lobos, o que que você acha, né, algum conto que te tocou mais e que te trouxe um ensinamento assim porreta de falar, caramba, agora eu entendi tudo e mais um pouco, para a gente compartilhar com o pessoal que está assistindo a gente aqui também e deixar
essa pulguinha atrás da orelha, sabe? De sempre ir querendo mais, se investigar. Como você própria mesmo disse, né? Não precisa seguir a receita de bolo que deu certo para mim, pode não dar certo para você e para outra e para outra. Mas eu acho que é importante pelo menos saber que existe, né? E que é um caminho, que é uma possibilidade. E o Mulheres que Correm com os Lobos, por exemplo, diz, né? Várias mulheres dizem que é um livro iniciático, foi assim para muitas. Então eu acho legal a gente, né, mesmo sabendo dessas diferenças, trocar um pouco dessa ideia também. Eu vou te contar um pouquinho de como foi para mim o livro, assim. Rápido, viu? Prometo. É, para mim era um livro que ele era muito, assim, muita coisa, muita informação. Ela falava de psique, eu falava, gente, o que é isso? Pelo amor de Deus, não estou entendendo nada. E aí eu lembro que quando eu comecei a ler ele, eu trabalhava, né, ainda como enfermeira num hospital psiquiátrico e assim, todo meu horário de almoço eu lia ele. E aí eu tinha um colega, um enfermeiro que trabalhava comigo, ele falou assim, nossa, mas você não sai dessa página? Assim, com ele, você não entende a grande, o tanto de coisa que tem nesse livro, eu não consigo mesmo. Se eu, se eu tenho que parar, ler, refletir. Nossa, li uma página, vou parar, vou observar o que que isso quer me dizer. E fui lendo, assim, com calma, sabe? Com muita calma. E toda vez lá, toda vez que eu falava assim, eu vou pegar esse livro, ou estava num momento conflituoso na minha vida, eu pegava o livro, na hora que eu abria no capítulo, ele era, assim, exatamente o que eu precisava ler naquele momento. Era assim, nossa, eu conto nos dedos às vezes que não aconteceu isso, sabe? E aí, assim, eu acabava com o capítulo, e aí achei um podcast que a gente também pode indicar depois, que é divino. E aí, o que que eu fazia? Eu lia e corria na esteira ouvindo podcast, a louca, conversava comigo mesmo na esteira, sabe? E um conto que mexeu muito comigo chama O Corpo Jubiloso, que assim fez parte da minha vida e eu acredito que faça parte da vida de muitas mulheres, que é o nosso distanciamento da nossa conexão com o nosso corpo como ele é, por essa busca inconstante de padrão. Era uma coisa que eu vivi a minha vida inteira, assim, né? Eu já, para você ter uma ideia, com 12 anos eu pesava 73 quilos, então, assim, eu vivi a minha vida brigando com a balança, assim. Com 12 anos eu comecei a tomar remédio para emagrecer, porque a minha mãe me levou no endócrino e aí enchia a cara de remédio, porque era o padrão, né? Imagina, anos 90, a mulher tinha que ser magra, perfeita, criança obesa. Para minha mãe, que era uma pessoa que vivia na academia, para ela era uma vergonha, sabe? E aí, esse conto, na hora que eu abri, ele comecei a ler, assim, ele começava a falar sobre isso, assim, é, que não existe corpo perfeito, que a gente precisa aceitar a nossa natureza. E aí ele traz uma fala, a própria escritora, né, ela fala que ela é, era de um perfil mais baixinho, e de quadris largos e mais cheinha mesmo. E a vida inteira ela brigou com isso também. E aí ela falou que ela, quando ela começou a buscar os contos pelo Ocidente, né? Ela, ela foi para uma tribo onde ela sabia que tinham ancestrais dela. E que quando ela chegou nessa tribo, todas as mulheres tinham exatamente o mesmo perfil do corpo dela e que eram mulheres extremamente fortes, que eram mulheres que caçavam, eram mulheres que pescavam, eram mulheres que corriam na mata. E ela falou: gente, eu não sou fraca porque eu sou gordinha. Eu não sou, eu não sou feia porque o meu corpo é assim. Feio é eu olhar para ele e julgar ele o tempo todo, sem aceitar que essa é a minha natureza. Olha como são minhas ancestrais. Não tem como eu querer que, como diz, como o Evandro fala muito comigo, não tem como a gente querer que dê manga de uma macieira, não, né? Não tem como eu querer que uma pessoa que tem esse biotipo, né, mais acinturado, quadril mais largo, que ela seja uma pessoa esguia, alta. Não tem como eu lutar com isso, né? E aí eu fiquei pensando muito nisso. Falei, gente, eu briguei a vida inteira com algo
que é exatamente isso. Se eu for parar para olhar, as minhas tias-avós, todas elas têm quadril largo, perna grossa, o meu avô tem perna grossa, meu irmão tem perna grossa. Então não tem, eu briguei a vida inteira com algo que é meu, é natural, é meu. E o tanto que eu me, me machuquei procurando um padrão que eu nunca seria. E foi dolorido eu olhar para isso e falar, nossa, me perdoa, sabe assim? Porque eu fiz isso comigo a vida toda. E foi difícil eu tirar essa máscara e falar, meu Deus, como que a gente o tempo todo tenta se colocar uma pessoa que veste 40 caber em 36, né? E muito assim, para mim foi muito forte, foi muito lindo. E depois ela conta, né? Logo depois ela conta de uma outra mulher que ela conheceu e que ela tinha os dentes separados da frente. E que ela também estava nesse processo de conhecer a ancestralidade. E que quando ela chegou numa aldeia também, ela percebeu que algumas pessoas tinham os dentinhos da frente separados. E aí ela perguntou, por que que algumas pessoas aqui têm um dente separado e vocês tratam elas com tanta diferença? Ela falou, porque na nossa aldeia, quem tem os dentinhos separados, eles são os olhos de Deus. E aí ela parou e pensou, meu Deus, eu tenho um dom divino, né? Porque se é agraciado aqui, eu tenho que agraciar em mim. E aí, mais uma vez, eu fui para essa reflexão, assim. Talvez eu tenha um quadril largo, né? Pernas grossas, porque em algum momento da minha ancestralidade isso foi extremamente fundamental para a sobrevivência deles. Isso está em mim, eu tenho que honrar essa força. Nossa, Então, Bruna, muito lindo. Nossa, vieram tantas coisas na minha cabeça, eu acho que eu nem sei o que falar agora, assim. Porque eu falei, eu tenho que falar um negócio, agora eu já perdi o que eu falei, mas foi muito incrível tudo isso, porque, lembrei, era tipo, é como se na nossa sociedade, ou as tendências corporais e de aparência foram mudando e seguindo um padrão, uma lógica. Sendo que, se você olhar com profundidade em outros lugares, ou em tribos, ou em outros países, ou em outras localidades, aquilo que na sua localidade é ruim ou que deve ser mudado, em outro é aplaudido, é reverenciado, é visto como grandioso, mágico e de deuses. Então, olha só como a gente tem esse olhar distorcido de acordo com o recorte onde a gente está do, das coisas que a gente vê e de comparação, né? Porque às vezes é uma comparação totalmente desleal. Se você fosse olhar de uma outra perspectiva, uma coisa é boa e a outra, aí essa mesma coisa é ruim de um outro ponto de vista. E, nossa, é muito insight. e assim, né? A gente não está falando que seja algo que você não tem que estar saudável, né? É muito diferente. Você pode estar extremamente saudável e continuar tendo seus padrões, né? Você não precisa, por exemplo, uma coisa que teve na minha família inteira, assim, né? A gente tem perna grossa, a gente tem quadril largo, o que é lindo, porque define o nosso corpo, né? E a vida inteira, eu venho de padrões e minha irmã quebrou isso, onde a gente fazia lipo para tirar culote. E a minha irmã quebrou isso porque ela tinha 19 anos quando ela foi fazer uma lipo e ela teve embolia pulmonar, ela tinha 1% de chance de sobreviver. Ela ficou entubada no CTI. Então, olha o tanto de coisa que a gente vai colocando dentro dessa nossa caixinha de padrão ideal e o tanto que a gente vai adoecendo o nosso corpo, né? Então, esse conto para mim foi muito forte, porque veio tudo isso assim, e eu falei, meu Deus, o quanto a gente se machuca o tempo todo. E aí eu lembro que fazendo uma viagem com uma amiga, eu fui pro volante e falei com ela, vou colocar um podcast aqui para você ouvir. Aí eu obriguei ela a ouvir o podcast com a amiga e coloquei.
esse episódio, porque eu sabia que ela também tinha padrões muito fortes. E aí, quando a gente acabou de ouvir, ela falou comigo assim, "Ô, mana, você sabe que eu calço 41, né?" Eu falei, sei. Aí ela, você sabe que eu nunca aceitei ganhar um sapato 41. Eu calçava 48. Os meus pés são todos cheios de calo. O meu pé é todo é, machucado, porque eu nunca aceitei calçar o sapato de acordo com o tamanho do meu pé. Porque na minha família todo mundo tinha um pé de 38. E eu achava feio ter um pezão. Ela é uma baita de uma mulher, assim, como você quer ter o pé pequeno, ser uma mulher gigante, alta? O que que te estrutura são os seus pés. Então você está podando os seus próprios pés para você caber no padrão. E aí ela falou, a partir de hoje meu pé é 41 e eu vou aceitar isso. Eu vou jogar fora todos os meus sapatos 38 e vou aceitar que eu sou isso. E Então, Bruna, assim, assim, é, e eu acho que cada uma de nós convive ou já conviveu com isso, né? Eu acho, muito bom você ter trazido esse conto, porque, não sei, eu posso estar errada, mas acho que todas as mulheres já passaram por isso em alguma vez na vida, né? De comparação, da outra falar, seja da família ou amiga, de falar, ai, não, tem que ser assim, tem que ser assado, quando a gente não tem um nível de consciência tão amadurecido, né? Às vezes as pessoas entre aspas, falam pro seu bem, e aí você pega isso como se fosse um carinho e vai replicando e vai achando que é feio, e vai achando que tem que mudar. Então, e o livro, né, ele é cheio desses grandes tapas de consciência, né, na nossa cara também, de tipo, olha, acorda, estão querendo te adormecer mesmo, estão querendo te escravizar e você não está percebendo. sim, é, é muito. Eu ia falar alguma coisa que eu acabei esquecendo aqui, mas eu vou lembrar. Mas é exatamente isso, assim, o tempo todo você tem que caber dentro daquilo ali. Lembrei. E olha como que é, essa destruição, né, do que nós somos faz com que a nossa competição entre mulheres elas estejam sempre acontecendo. Por quê? Se eu não identifico o que eu sou, eu estou sempre procurando olhar para a outra e julgar a outra. Por quê? Porque de alguma forma, ou a outra tem um cabelo melhor que eu, ou a outra tem uma postura melhor que a minha, um corpo melhor que o meu, uma condição social melhor que a minha, um marido melhor que o meu. Então, eu estou sempre achando que o outro tem algo melhor. Por quê? Porque em momento nenhum eu sou educada a, a me conectar com o que eu sou. E aí, essa briga que a gente tem com mulheres, que é sempre muito forte, porque a gente sempre acha que a gente tem que disputar alguma coisa. Mas se eu entendo que eu sou a melhor forma, a melhor estrutura, a melhor ser, a melhor mulher, você para mim vai ser apenas um reflexo. E eu vou idealizar, eu vou venerar, eu vou admirar a mulher que você é. Porque eu não preciso me completar através das suas falhas. Muito pelo contrário. Eu vou enaltecer as coisas bonitas que tem em você. Isso aproxima muito mais do que afasta. Não Exato. falar que isso não existe. A gente vai fazer isso, a gente vai se conhecer e vai acabar a disputa. Quem dera, né? Exatamente, porque a gente foi ensinada, né? Você falou, a gente não foi educada para isso. Na verdade, a gente foi educada pelo contrário, para sempre olhar e ver como uma referência, mas de algo inalcançável daquilo, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. E por conta dessas disputas de aparência da sociedade patriarcal também, né, Bru? De tipo, como uma mulher deve ser, como uma mulher deve se portar, como isso, como aquilo, de acordo com exigências pré-estabelecidas que nem são nossas, né? Foram nos tiradas dessa possibilidade. Então, foi virando um mix de coisas que deram um afastamento total, de achar que sempre
a vida do outro ou da outra mulher em comparação com a sua é melhor e a sua é pior, né? Sendo que todas nós temos desafios, a gente tem sombras, a gente tem coisas para lidar e cada vida é única, cada um é uma. Então, é isso que você falou, eu amei isso, de olhar para a outra como um espelho mesmo, reverenciando essas qualidades, vendo no outro, né, toda essa força, para que você também se permita ver em você essa força, né? Que eu acho que casa, complementa. Sim. É, e esse é o ponto para mim que é mais bonito, porque eu acho, igual você falou, né? Mexe extremamente com algum momento da vida de muitas mulheres. E, e todas nós vivemos dentro desses padrões, né? Então, quando a gente sai de dentro desses padrões, você olha e fala: Meu Deus, tá tudo certo, tá tudo certo. Então, para mim, então, são vários contos, a gente pode fazer vários podcasts falando de todos os contos, mas esse para mim foi muito profundo, porque foi uma coisa que eu vivi a minha vida toda até o momento que eu li esse capítulo e falei, não, eu preciso ressignificar isso em mim. Porque senão vira doença, né? Senão a gente se adoece, a gente continua se maltratando durante toda a vida. Então, leiam esse capítulo. Amei, Comecem por Bru. ele. Depois depois eu olho qual que é o capítulo, se você não lembrar de Te mando. cabeça, e boto na descrição do podcast o podcast que fala do livro e também o capítulo para as mulheres que quiserem ler esse em específico. Bru, queria muito agradecer a sua presença, né? O tempo voou e a gente poderia ficar aqui realmente capítulo a capítulo falando de questões existenciais, né, sobre esse despertar da nossa mulher selvagem, que mais puramente é a mulher que nós somos em essência, né? Resgatar a nossa verdade interna. Então, muito obrigada por ser essa mulher selvagem, guiar outras mulheres selvagens a esse caminho de volta, né, para casa, para o coração, para quem nós somos, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, porque a gente é feito disso, a gente é ser humano, a gente não pode esquecer que a gente é ser humano, né? Então, muito, muito, muito obrigada. Foi muito rico, foi muito gostoso estar aqui com você hoje. E queria deixar um espaço aberto para que você utilize da voz do seu coração para falar alguma coisa para gente. Isso que você falou é muito importante. Tem uma passagem no próprio livro que ele diz que é, a gente só conhece a nossa mulher, né, a mulher selvagem, quando a gente abraça a nossa sombra. Então a gente nunca vai caminhar se a gente achar que a gente é só meramente luz. Porque tudo que nós somos é a integração da nossa luz com a nossa sombra. E é quando a gente vai lá embaixo, quando a gente busca essa nossa conexão com a nossa sombra, é que a gente vê a nossa força para poder voltar e transformar. Então, que a gente continue sendo luz e sombra, que a gente continue sendo a totalidade do nosso ser, que a gente não tenha medo de ser mulher, que a gente não perca essa mulher selvagem, que a gente nunca deixe ela esquecida, que a mulher selvagem é a nossa intuição, o nosso instinto, a nossa escuta, a nossa donzela. Então, a gente pode ser tudo isso quando a gente está dentro do nosso coração. Então, que a gente continue encontrando o caminho do nosso coração e da nossa verdade, nos conectando com os nossos ventres, com o nosso coração, com a nossa força. E foi um prazer enorme. Eu ficaria aqui horas, você sabe. Espero que a gente consiga fazer de outros, porque é gigantesco a necessidade que a gente tem de trazer conhecimento sobre o feminino, porque a gente está nessa era, a gente está nesse momento. As grandes deusas, né? A grande deusa mãe está vibrando para que a gente consiga despertar essa energia feminina que é puro amor para que a gente possa vibrar no todo. Então, gratidão, Ai, gratidão. gratidão.
E essa energia feminina nos homens e nas mulheres, né, Bru? Eu acho que é Sim, importante nesse finalzinho a gente dar esse complemento para as pessoas saberem que não é só sobre as mulheres, não é só sobre a gente fazer isso, todo mundo junto fazendo isso. vamos marcar o nosso próximo Vamos! podcast já? Porque a gente tem que falar disso, sobre o homem é, se integrar essa energia feminina, né? Porque eu falo que para gente foi muito difícil a era patriarcal, né? Mas para eles também é muito difícil. E a gente pouco ouve falar, né? Porque pra gente, a gente tem essa coisa de assim, não, vamos nos unir, a gente vai mudar isso, a gente vai olhar para o nosso feminino, e é isso que a gente é e tudo. Mas o homem também, eles viveram dentro de uma repressão muito grande do patriarcal. Então, olhar para o lado feminino deles, às vezes também é muito doloroso. Então, é isso, a gente precisa despertar o feminino em todos nós, porque é a nossa energia de nutrição, né? É a energia que vem da grande deusa mãe. E se a gente não nutre a nossa energia feminina, a gente não nutre o nosso ser, a gente não nutre nada na nossa vida. Então, é o homem, é a mulher, é todos os seres. Assim como a gente também tem que se conectar com a energia masculina, mas os homens também têm que saber ser delicados, têm que também saber dançar conforme as luas, que é lindo a gente poder estar dentro das duas energias e vibrar isso tudo dentro de nós sem medo, que é o Voltar que ao mais, natural, né, Bru? sim, né? E as mulheres aprenderem a ser cuidadas e os homens aprenderem também a pedir ajuda, né? A tirar um pouco as fardas, né? E se permitir também apenas ser, né? Que é essa energia feminina. A gente apenas é e tá tudo certo. Nem uma Mas é isso. coisa, nem outra. Acho que é essa dança em sintonia mesmo. E quando a gente se conecta com a espiritualidade, né, a gente percebe muito isso, dessa dança cósmica, assim, que tá em cima e, por consequência, tá embaixo. Então, eu acho que os grandes espíritos, as grandes deusas mães, né, os grandes deuses, eles estão, assim, doidos para que a gente olhe para cima e veja como essa dança acontece lá e para a gente seguir aqui. Se for para a gente entrar numa caixa, que a gente entre na caixa que seja parecida com o espiritual, né? Com o cosmos, com o todo, com a verdade com V maiúsculo. Não essas caixas que nos limitam, não essas caixas que nos colocam para baixo, que são tão maléficas para o nosso ser, né? Se a gente tiver que se inspirar, que a gente se inspire nesses seres, né? Que tanto nos ensinam, né? Que são nossos guias. Então, eu acho que é sobre isso. Sim, tem uma. Assim como é o símbolo do infinito, né? Quando a gente pensa no símbolo do infinito, ele traz exatamente isso, né? Assim como é em cima, é embaixo. Então, o que a gente precisa fazer é unir isso tudo, para que a gente possa realmente espelhar tudo que está em cima. Porque enquanto tudo aqui for guerra, for raiva, for briga, isso vai reverberar lá. Então, que a gente traga essa sabedoria para cá também, para que a gente possa evoluir, né? A gente está aí no momento de ascensão, então que o todo consiga vibrar nessa ascensão e que a gente possa ser um pontinho e levar um pontinho e um pontinho e um pontinho, porque aí a gente vai tecendo uma grande teia de crescimento e expansão Integrados. integrados. Ai, lindo! Ai, que coisa linda. Vamos marcar nosso próximo encontro já. Mas para você que assistiu esse podcast e já quer o próximo, também deixa seu comentário aqui embaixo, por favor, tá? E muito obrigada pela presença de vocês até aqui. Bru, muito obrigada também pela sua. Foi muito rico, muito lindo. Muito obrigada e até. É uma honra.